Olá, está começando o Saúde Todo Dia News, o podcast sobre saúde que não tem contraindicação. Você sabe que a gente sempre traz aqui para você um especialista que com certeza vai ajudar você a esclarecer dúvidas sobre saúde e bem-estar. Hoje eu recebo aqui a doutora Evelyn Lubrigatti. Olá, doutora, tudo bem? Tudo, tudo. A doutora é cardiologista do Hospital INC em Curitiba. E eu já começo, gente, falando de um número meio assustador, assim, um número que doenças cardiovasculares são as que mais matam no Brasil. É isso mesmo, doutora? As doenças cardiovasculares são as que matam no Brasil e no mundo No como um todo, mundo. né? A gente passou muito tempo preocupado com Covid, né? Existe uma preocupação em procurar câncer, rastrear câncer e coisas genéticas, mas é importante olhar para esse lado? Claro que é, mas as doenças cardiovasculares são as campeões de mortalidade no Brasil e no mundo como um todo, né? Olha, São doenças degenerativas e muito comuns. a gente tem que ficar atento. Daqui a pouco a gente vai falar de prevenção, inclusive. E a doutora me mostrou aqui, gente, o cardiômetro. Você já ouviu falar? Sabe o impostômetro que fala quanto de imposto a gente paga, né? Todo ano, todos os meses. O cardiômetro mostra quantas mortes acontecem no Brasil. Como que é o cardiômetro, O doutora? cardiômetro, ele é disponível, né, é um site cardiômetro.com.br da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ele tem o objetivo de conscientizar a população. Começo você assusta. A hora que você abre o site, você vê um contador, né, um contador de mortes cardiovasculares e um coraçãozinho apagando quase que a cada segundo, né, um coraçãozinho apagando e uma mortalidade a mais. Né, mortes cardiovasculares é morte por infarto, morte por AVC, que é o derrame, morte súbita cardiovascular, né? E esse número só vai crescendo, crescendo. O objetivo é fazer um filme de terror? Não, né? O objetivo é conscientizar, porque grande parte dessas mortes ela é prevenível ou eu brinco atrasável, né? Dizem, Sim. tem uma palavra horrorosa, mas todo mundo vai morrer um dia. Mas uma coisa é você ter uma morte súbita aos 55, 60 anos, um infarto, um AVC, nessa fase linda da vida, ativo, trabalhando, criando família e tudo. Outra coisa é uma doença degenerativa, que pode ser um fim de vida, aos 95, 100, 105 anos, vamos viver cada vez mais e com qualidade. Então, se a gente consegue evitar essas doenças, atrasar o desenvolvimento delas por décadas, é nossa obrigação tentar fazer isso. A gente está gravando esse podcast, gente, no início de junho de 2025. E o cardiômetro está marcando 171 mil mortes já no início de junho de 2025. Então é um número que cresce, né? Realmente. Falando em relação às doenças cardiovasculares, quais são as principais? As principais, as que mais matam, né? O final da linha, que é o que a gente quer prevenir. Morte súbita, infarto, AVC, que é o derrame, né, popularmente falando, mas tem toda uma série de doenças associadas a toda a nossa circulação arterial. Então, esse é o fim de linha, é o que a gente quer evitar e tentar que não chegar ali. Antes disso, tem o começo dessa história toda, que são as doenças e os comportamentos e aquilo que a gente tem que levam a essas doenças. Sim. Então, o básico, pressão alta, hipertensão arterial, dislipidemia, o colesterol alto, diabetes ou pré-diabetes, que não é uma pré-doença, né, já é uma doença, já tem consequência e também vai levar a essas doenças. Obesidade, né, síndrome metabólica, já não usa tanto esse termo, mas a tal da gordura no fígado, gordura visceral, todas essas doenças, cada uma com a sua proporção em cada pessoa, etc., elas vão alterando e machucando o nosso sistema cardiovascular e terminam em infarto, AVC e morte cardíaca. E qual que é a importância de fazer o diagnóstico dessas doenças antes, né? A gente estava comentando antes sobre check-up. Como que é feito um check-up correto? Check-up ele é importante, né, check-up é o rastreamento. Então, Tá. a hora que você coloca o rastreamento é de doenças, né, então você procura, poxa, todo mundo já ouviu falar do tal do infarto silencioso, né, vai fazer um check-up, faz um exame, um eletrocardiograma, um ecocardiograma, já está alterado, né, poxa, já teve um evento, a pessoa que teve um infarto, teve um evento, é que tem maior risco de ter outro. Ela já tem todos os ingredientes, já teve um, o próximo está ali. Então, já achou? Você vai tratar aquilo para não deixar isso acontecer. Outra coisa que o check-up faz é rastrear aquelas doenças que eu falei que são iniciais. Tem pressão alta, tem hipertensão, que ao contrário do que todo mundo pensa, ela é silenciosa. A grande maioria das pessoas que tem hipertensão não sente nada, tal da dor na nuca, etc. A grande maioria das vezes não sente, né? Então, tem pressão alta, tem que tratar. Tem diabetes, tem que tratar. Tem colesterol, tem que tratar. Então, a hora que você rastreia essas doenças iniciais, que muitas vezes são silenciosas, você trata e não deixa elas progredirem, desculpa, e causarem aquelas outras doenças que a gente estava falando e assustam tanto, né. Então esse é um ponto. Hum. O que a gente não pode achar é que o check-up é perfeito, né. O check-up é uma foto.
Poxa, fiz meu check-up e não tinha nada, vou continuar fazendo tudo errado. Check-up normal não é autorização para continuar fazendo tudo errado. Se você faz tudo errado, você vai ter o desfecho errado do mesmo jeito. O check-up não é capaz de identificar muita coisa que a gente chama subclínica, muita doença leve, não vai aparecer em alguns exames, né? Não existe um scan de corpo inteiro que veja uma plaquinha de colesterol miniatura em todos os lugares. Então, outro ponto importante do check-up é o aconselhamento. Hum. Então, é, hipertensão arterial, a gente trata com remédio. Hipertensão arterial a gente trata com mudança de estilo de vida. Hipertensão arterial a gente previne com mudança de estilo de vida. Diabetes, a mesma coisa. A gente trata com, diagnostica com exame, a gente trata com remédio, a gente trata também com mudança de estilo de vida, a gente previne e regride com muita coisa, às vezes, de mudança de estilo de vida. E assim a gente vai para todos os outros pontos. Então, se aos meus 35, 40 anos o meu check-up está normal, significa que a minha foto hoje não tem pressão alta, não tem diabetes, não tem colesterol, aquilo que eu consigo rastrear de alteração metabólica, de alteração de plaquinha de colesterol, não apareceu nada. Mas se eu fumar, for obesa, comer muita comida gordurosa com excesso de sal, Uhum. etc., né, e não fizer exercício, ao longo dos anos eu vou acumulando as consequências disso e é uma questão de tempo da minha foto, do meu check-up anual vir alterado ou acontecer aquela tragédia, né. Poxa, Sim. todo mundo tem uma história triste para contar de alguém que fazia check-up todo ano e de Sim. repente teve um infarto fulminante, um infarto extenso, ou o que me assusta mais ainda, se fosse pensar em mim, um AVC debilitante, né, ficar Seria mais assustador, é. dependente e todo o resto. Então o check-up rastreia, orienta tratamento, mas ele tem um papel importante que é trazer o paciente até o médico e receber o aconselhamento adequado. Vamos começar falando mais detalhadamente sobre hipertensão, doutora, que assusta muita gente, e você mesmo falou que é uma doença silenciosa. A partir desse diagnóstico, né, ou quando que chega no diagnóstico, a pessoa nem percebe, quando dá essa dor na nuca, é porque está muito adiantado, como que é a hipertensão? Vamos falar. A hipertensão costuma não gerar sintoma até que seja uma tragédia. Isso é um problema, tá? Então, a maioria das pessoas que tem a pressão mais alta, o que que é pressão alta e hipertensão arterial? É uma pressão inadequadamente alta. Você tá aqui tranquila, assim, no dia mais tranquilo da tua vida, assistindo um filme gostoso, sentada no teu sofá, sem estresse, sem exercício naquela hora, sem nada, e a tua pressão tá no famoso 15, 16. Nessa hora a pressão deveria estar normal, você não precisa de mais energia, ela tinha que estar Tá, menos do que 12/8 atualmente, tá. né. Então isso é uma pressão inadequadamente alta. Quando você faz exercício, por exemplo, o famoso teste de esteira, né, vai fazer o exercício, o normal é que a tua pressão suba junto com o seu batimento cardíaco, porque teu corpo precisa de mais energia e mais rápido, então ele sobe. Isso é normal. O problema da dor na nuca, ou de achar que a pressão está alta, né, e causou dor na nuca, é que o nosso corpo ele pede mais energia no exercício, no estresse, na dor, no machucado. Hum. Então a dor na nuca, né, ela algumas pessoas sentem um pouquinho mais, poxa, a pressão subiu, deu um pouquinho de dor na nuca. Mas a dor na nuca pelo estresse, aquela dor miofascial, da tensão ou de machucado mesmo, a própria dor vai fazer com que a sua pressão suba. Então não pode ficar esperando isso. Não Entendi. tem motivo para, né? Uhum. Então, todas as pessoas deveriam, né, a partir da idade adulta, então 35, 40 anos, pelo menos uma vez ao ano, aferir a sua pressão arterial. Né, muitas empresas fazem isso no tal do periódico, o check-up Até em e farmácia faz, né? faz. É disponível. Hoje em dia não precisa mais marcar, né, o médico que era inacessível marcar a consulta. Você tem aparelhos de automonitorização que você pode ter em casa. Não é todo mundo que precisa comprar, gente, mas isso é Sim. fácil, né. Uhum. E mediu a pressão nessa situação que eventualmente não é perfeita, não é maravilhosa, mas, poxa, por que que a minha pressão tá 150 por 90? Por que que a minha pressão, né, tá mais alta? Mediu a pressão, ela não tá 12/8 ou menos, de preferência menor do que isso, daí sim, marca consulta com o cardiologista, Hum. nessa fase inicial, eventualmente até com o clínico geral, médico de família, geriatra, e avalia. Se ela se confirmar alta, daí ela merece abordagem e tratamento. E vamos falar dos hábitos de vida para quem tem hipertensão. Ok, eu fui diagnosticada, eu estou tomando medicamento, mas não adianta só o medicamento, a gente tem que ajudar a ciência, Sei. né? Quais são os hábitos de vida essenciais para quem tem hipertensão? Para quem trabalha com estilo de vida, a hipertensão é o protótipo, tá? A pressão arterial, ela baixa com exercício, atividade física regular,
controle do peso e dieta saudável. Cada um desses 3 itens é capaz de baixar a pressão arterial tanto quanto um remédio. Olha só. Isso é essencial, é muito importante, né? Eu já até explico para o paciente, isso não é certeza absoluta que eu vou tirar teu remédio, mas tem uma chance razoável, né? Disso aqui tudo, controlar a tua pressão arterial e não precisar ter mais remédio, tirar o seu remédio ou pelo menos usar menos medicação. E esses 3 itens também vão interferir no resto, vão diminuir o risco cardíaco como todo lá no final. Então, isso é muito importante, né? Em relação à dieta, a dieta do brasileiro, ela é complicada em alguns pontos, né? Arroz, feijão, batata e macarrão. Gente, só tem carboidrato, né? Então, assim, falta fibra, faltam sais minerais, faltam vitaminas essenciais, falta proteína. Esse é um dos pontos. Então, ela é uma dieta que não é diversificada. E a dieta do brasileiro tem muito sal. Não é à toa que a gente fala quando não gosta da comida, que comida sem sal. A gente acostumou a nossa dieta. Se você pegar de qualquer estudo que fala em dieta hipossódica, dieta com menos sal, a dieta que eles consideram como normosódica, que é uma dieta normal de sal, ela tem muito menos sal do que a dieta padrão do brasileiro. Olha. Então, e o sal, ele é um marcador de elevação da pressão arterial, né? Então, diminuir o consumo de sal pro brasileiro é uma coisa muito importante. E algumas coisinhas são fáceis de você fazer. Primeiro, volta para o mercado municipal. Dá para temperar com muita coisa, gente. Pimenta não aumenta risco cardiovascular, é uma delícia. Sim. Cominho, manjericão, todos os verdinhos. Os temperinhos que tem Temperinhos. no jardim. Exato, e que são muitas vezes até mais gostosos que sal, né? O sal, ele esconde o paladar das outras coisas. Então, voltar, cuidado com os temperos prontos industrializados, tá? Se você virar ali o verso, tem sódio e geralmente tem bastante, tá? Então, existem algumas indústrias que fazem sem sal, geralmente algumas pequenininhas, eu tenho algumas que eu conheço que vendem no Instagram e etc, né? Que fazem isso, então já dá para diminuir bastante. Um item muito fácil de diminuir o consumo do sal você sempre deve, na tua vida, facilitar o acesso àquilo que é bom e dificultar o acesso àquilo que é ruim. Tá. Saleiro de mesa é lixo. Tá? Eu sempre falo para... Tá muito perto. Isso! Quando chega um paciente com um pouquinho mais de idade, fala, você tem saleiro de mesa? Tem. Dá para alguém que acabou de casar, eles acham lindo e fica bonito na estante. Tá? É verdade. Não coloca o saleiro de mesa. Se a gente já faz uma comida que habitualmente tem mais sal do que a gente precisa, colocar sal em cima disso, Nossa, mais, não precisa. Então, antes de tirar todo o sal do tempero, porque assusta, fala, meu Deus, até eu acostumar, já começa não colocando sal a mais. Já é um item importante, né? E depois vai mudando a cozinha. Né? Começa a cozinhar com menos sal, começa a usar os outros temperos. Cúrcuma também é gostosa, né, doutora? Isso é paladar. Vai ter gente que vai gostar com um pouquinho mais de pimenta, outra vai gostar mais com cheiro verde, outra vai... E assim por diante. Mas dá para variar bastante, inclusive fica mais gostoso. Fica mesmo, fica mesmo. Então tem como fazer isso sim. Fora essa questão do sal, os ultraprocessados nesse processo são, são bem perigosos. São. O sal é uma coisa, a gordura é outra coisa, né? O ultraprocessado, ele tem uma combinação disso tudo, ele não estraga, né? Tem motivo, já viu como você compra, deixa, não estraga nunca, tem alguma coisa estranha. Ultraprocessado tem muito açúcar, tem muito sal, tem muita gordura e tem vários outros condimentos ali dentro que a gente sabe que podem ser prejudiciais, né? Essa história vale para o sal, mas vale para todo o resto. Eu sempre brinco da tal da lasanha, né? Tem a lasanha congelada, fácil, né? Você tira do freezer, põe lá no micro-ondas e come rapidinho. Então, não precisa nem fugir para a alimentação mais natureba que existe. Vamos pegar o exemplo da lasanha. Se você compra uma lasanha congelada, põe no micro-ondas e come, ela vai ter mais sal, mais gordura, mais carboidrato, mais de todas essas coisas, do que se você comprar todos os ingredientes prontos e montar a tua lasanha. Sim. Se você, além disso, então compra só a massa pronta e faz o molho de tomatinho, né? Coloca os temperinhos, faz a carne, etc. Ela vai ter menos sal, menos gordura, menos açúcar do que essa outra versão. Se você fizer a massa, vai ter menos ainda. Então, quanto mais você processa para durar mais tempo, para facilitar, ajuda no dia a dia, falta tempo, né? Eu entendo disso, a minha vida também é corrida, mas quanto mais você for para esse lado, mais essas coisas ruins você vai ter. Então, eu brinco que o pessoal fala, poxa, daí não vale a pena viver, né? Eu não posso comer nada, eu não posso fazer nada, etc. Não, gente, entre 8 e 80 tem um mundo. Então, aquilo que você consegue diminuir tem impacto, sim.
né? Então, vai diminuindo aos poucos, vai acostumando, né? Primeiro tira o sal a mais, diminui a quantidade de gordura, troca a gordura, vai acostumando aos pouquinhos e chega uma hora, quem está acostumada com comida com menos sal, eu tenho muito paciente hipertenso que fala isso depois de muito tempo, né, conversando, né? Não consigo mais comer fora, porque eu como fora me dá sede, Olha só. porque está acostumado com a comida de casa que tem menos sal, a hora que come fora, comida salgada puxa líquido, né? É um artifício, inclusive, para fazer você comprar mais bebida, toda aquela É história, se for verdade. entrar em teoria da conspiração. Então, dá para acostumar, dá para colocar, e tem coisa gostosa. Tem, com certeza. Doutora, além da alimentação, tem a questão da atividade física, né? Que as pessoas Sim. fogem, a primeira coisa: "Ai, eu odeio academia". Precisa estar na academia para fazer uma atividade, você tem hipertensão, né, descobriu agora e o médico falou: "Você tem que se mexer". Quais são as opções também? Várias, Uhum. né. Que não pode é passar o dia inteiro assim, como a gente está agora, Uhum. sentado com a perna para baixo e não fazer nada, né. Então tem desde a atividade física não programada, esse ficou famoso um tempo atrás, né, que é: É. "Moro no sexto andar", vai de escada, né, É. não faz tudo de carro, anda um pouquinho mais, atividade física não programada tem muito valor, né, Olha. tem seu impacto. A atividade física programada, ninguém falou que tem que programar na academia. Sim, Tá bom? sim. Tem várias outras modalidades, o importante é fazer. Então, poxa, tem que ter exercício físico resistido. O que que é o resistido? É aquele exercício que ganha massa muscular, né. A musculação nesse sentido A é bom. musculação é o clássico do exercício físico Tá. resistido, tem exercício físico resistido com isometrias, né, a calistenia ganhou muito Sim. ali, mas não é todo mundo que consegue fazer. O pilates tem a questão do aparelho que você consegue fazer muita isometria, dependendo, eu falo que o pilates depende do professor. É. Um bom professor de pilates consegue fazer você ganhar muita massa muscular, sim, com exercício resistido, tudo, e com menos impacto articular, que é o medo de todo mundo, né. Sim, sim. Então, isso é importante, dá para fazer isso em casa, tá. A pandemia fez com que muita gente fosse fazer exercício em casa. Hoje em dia tem muito prédio, muito condomínio que tem academia dentro de casa. A própria indústria, a gente fala de vendas, etcétera, vende várias coisas para fazer, né. Elástico, maquininhas de A bicicleta bola prontas em mesmo, casa. Isso, você pilar. consegue fazer em casa. Então tem professor que vai em casa, tem aula, você pega no aplicativo do celular e consegue fazer. Então o importante é fazer. O maior cuidado do exercício sem o professor é ter muita atenção para não fazer lesão ortopédica, né. Eu brinco com os pacientes: "Ai, meu coração aguenta", gente, teu coração aguenta muita coisa, Ah, né. O paciente infarta, no dia seguinte a gente bota para caminhar na UTI. olha Então, isso. assim, o coração aguenta e o coração não aguenta que fique parado, Tá. né. A maior Ele não admite que fique parado. Não, não, o corpo ele vai se entupindo, né, na verdade ele vai se deteriorando quando a gente fica muito sedentário. Olha só. Então, o importante é não ficar parado, pode ser na academia, pode ser com o professor em casa, pode ser no pilates, pode ser assistindo aula na internet, na televisão, etcétera, mas o importante é fazer, e o exercício físico para ter diferença na tua vida, ele tem que ter a última palavra, é atividade física regular, Hum. tá. Todos os dias, então, pode ser uma Ele é caminhada. remédio? Pode, ele é remédio. Entendi. Né, ele entra todos os dias, ele é a chave para diminuir hipertensão, diminuir diabetes, melhorar metabolismo, a massa muscular, né, ela tem o seu efeito metabólico bom, então isso é importante, e massa muscular a gente ganha na marra, tá. É. É com exercício, comida adequada, não é com injeção de hormônio que não precisa, não é Não é com as canetas emagrecedoras agora, que caneta elas existem, tem um porquê, mas caneta emagrecedora, basicamente as medicações feitas para controle de diabetes, depois entraram na questão do controle de peso, elas Hum. têm o seu impacto, elas são boas para várias coisas, mas elas te ajudam a perder peso e gordura, elas não vão fazer você produzir músculo, elas não fazem o exercício. Mágica. Não existe exercício em cápsula, tá? Então, assim, nem cápsula, nem injeção, nem nada disso tem que fazer, né? Então, no mínimo 150 minutos por semana, idealmente 300, né? Idealmente é todo dia, Sim. né. Um dia você faz resistido para o braço, outro dia para a perna, coloca um pouquinho do aeróbico, Uhum. entra o equilíbrio, é importante, muito importante para a terceira idade, exercício de equilíbrio, alongamento e até aquela parte de relaxar um pouquinho, né, o exercício que tem Sim, relaxamento para conseguir dormir melhor, ele é muito importante. O exercício físico é o maior marcador, falamos de caneta emagrecedora, o maior marcador de manutenção de peso perdido, que é assim, perdi um monte de peso e não quero entrar no efeito sanfona, é atividade física regular. É o maior entendi. marcador, né.
Diminui osteopenia, osteoporose, risco de infarto, qualidade de vida, é conseguir chegar igual pacientes que eu atendi ontem, coisa mais Hã. linda do mundo, 91 anos, viajando, passeando, curtindo a vida. Fazendo atividade física. Sim, todo Hã. dia. Olha que Né. maravilhoso, né. Então, não coloquem tanta barreira, né. A academia pede a liberação cardiológica para fazer exercício, para proteger a academia, não a chance de você morrer fazendo exercício, morrer do coração fazendo exercício é infinitamente menor do que a chance de você morrer do coração porque não fez. Olha só, Então, que tem recado que fazer. importante. Doutora, eu já ouvi falar também já ouvi não, muitos médicos já falam isso. A gente vai viver muito mais tempo, de qualquer Muito bem. maneira, todo mundo vai viver mais. Agora como você vai viver, vai depender do Faz que uma você diferença constrói, né. enorme. Uhum. Né, eu brinco com o paciente, por exemplo, músculo, você quer escolher um músculo para trabalhar e ter forte? Coxa, perna. Tem que conseguir levantar sozinho, sentar sozinho. A partir do momento isso é até um sinal, né, que alguém olha e você percebe que só consegue levantar da cadeira apoiando e fazendo isso aqui, para levantar da cadeira você precisa do braço, tá faltando o principal músculo, o maior músculo que a gente tem, que mais gasta energia, que vai diminuir a chance de você cair, que Hã. tem a parte metabólica, que vai manter você andando, passeando, é coxa, Olha, né. isso. Tem, se eu não me engano, é um médico do Rio de Janeiro que fez boa parte desses estudos, um brasileiro, né, o tempo que demora para você levantar, senta no chão, tempo que demora para você levantar e quantos apoios você usa. Tá sentado, levanta, usa só as pernas. Se você usou um braço, você já perdeu anos de vida. Se você usou 2, se você precisou de ajuda, são anos de vida a Sim, menos. se você subiu assim Precisou escalando, agarrar, né, meu Deus, perdeu a anos gente de todo mundo vai fazer esse teste, com certeza. né. Doutora, é importante esse recado, né, e são Sim. cuidados que não demandam necessariamente dinheiro, gasto, nada, é só a vontade, na verdade, de mudar um Sim, hábito. Impressionante. né. E tem que entrar na rotina. Se você perguntar: "Poxa vida, qual que é a diferença de academia com hora marcada, de personal ou de atividade física em casa?" É compromisso, É isso, tá bom? é. Porque assim, eu quero fazer exercício todo dia, eu vou fazer todo dia, mas eu vou fazer a hora que sobrar tempo. Não vai Gente, sobrar, eu duvido, não não vai. sobra, tá, não sobra. O mercado vai ganhar, o cansaço vai ganhar, uma reunião extra vai ganhar, um pedido de ajuda ou uma conversa com um amigo, tudo ganha do exercício, né. Eu sempre brinco, duvido que alguém aqui diga que consegue passar uma semana com a geladeira sem comida. Não, Ninguém né. consegue, né, não fica sem comida. E se você, poxa, precisa ir no mercado, É. vai 1 hora, R$ 500, Isso por aí, é. né, e todo mundo arranja a maldita 1 hora, se quebra por dinheiro, Sim, mas não fica sem comida na é. geladeira. Então, O mesmo pensamento deve ser para academia, tem que tipo, ser o né, mesmo, é é o tão compromisso. importante quanto É. comer, né. Não é opção, eu falo isso Isso, sempre quando eu vou para academia, não é mais não é, opção, não é. é uma obrigação Na da gente. verdade, é um boleto. Um Você está boleto. pagando o Isso, bom boleto todo pensamento. dia para poder chegar até os 100 anos, 90 anos e independente, morando sozinho, não deve, Isso, né, não precisa pedir, eu brinco, pedir arrego, né, para não exato. fazer isso ou Hum, fazer aquilo, né. Então tem que fazer, é o boleto que você paga todo dia. tá ce E nessa história do compromisso, né, eu assim: "Olha, eu deveria ganhar cachê de personal trainer". Qual que é o maior o personal trainer é bom, porque ele direciona. Sim. Um bom educador físico sabe o exercício para aquele paciente, sabe proteger a articulação, sabe como intercalar uma musculatura a outra musculatura, sabe Uhum. direcionar. Isso é ótimo, né. Então faz uma diferença enorme. Agora, o educador físico que você marcou 1 hora com ele, tem a questão do compromisso, É. né. E você está pagando também, né, então você também tem esse boleto. Isso, e boleto, e tem o compromisso é muito feio você deixar a pessoa esperando na porta, Você né. compromisso com alguém, claro. Isso, então, poxa, eu faço 6 horas da manhã, cansa, né, sempre fui workaholic, sempre fiz um monte de coisa, tem Sim. criança pequena, etcétera. O fato da personal mandar mensagem: "Estou na porta", Ah, vai não, fazer você você levantar. vai descer, você não Ah, vai embora, não, né. a vontade é essa, mas você não Sábado, vai não fazer vai isso. fazer isso, Aham. né. Então tenha o compromisso com a outra pessoa e não é vergonha falar: "Meu compromisso com outra pessoa mora comigo", o importante é que você assinou aquele, né, É um aquele compromisso está acordo. feito e o benefício é teu. Você vai fazer o Completamente, exercício. completamente. Então, essa é a Bacana. parte que mais vale a pena. Doutora, vamos começar a falar um pouco de colesterol, que as pessoas ainda Uhum. têm dúvida. Eu sempre confundo também. Colesterol bom, colesterol ruim, tá alto, tá baixo, qual que é o colesterol bom e o ruim? Ensina pra gente. Todo mundo tem dúvida porque muda muito.
A gente aprendeu muito, muito, muito de gordura, lípidos, colesterol ao longo das últimas décadas. Então mudou muito, Uhum. tá? Então por isso que e cada vez surgem novos, né? Tá. Depois agora do LDL, HDL, triglicerídeos, Aham. agora tem a apolipoproteína, tem assim, Nossa. cada vez mais Hã. número de coisa e isso é normal, tá? A gente Tá. vai aprendendo e vai mexendo. Então é difícil, né? Mas assim, digamos assim, não precisa saber qual que é qual, mas o LDL na teoria é o ruim, o L, e o HDL na teoria é o bom. Grosseiramente falando, como é que eu costumo explicar para paciente? O LDL é o arruaceiro, tá? Então, digamos assim, tudo que a gente come tem um pouquinho de gordura, tem carboidrato, tem proteína. Aquilo que a gente come de gordura é absorvido, né? O intestino puxa, passa pelo fígado, do fígado ele vai para essa molécula chamada LDL, né? O LDL circulando, ele faz bagunça. Então ele pega esse colesterol, essa sujeira e vai espalhando pelo corpo, vai jogando dentro da parede dos vasos sanguíneos, entupindo e fazendo arte, inflamação. É aquele filho bagunceiro que vem e vai fazendo arte. O HDL é o lixeiro, é o gari, é aquele que a gente quer muito que passe e arruma, ele faz o caminho inverso. Então o HDL, que é o bom, ele vai pegando a gordura, circulando, etc., gruda nele, joga de novo pro fígado, vesícula. Quem não tem vesícula cai no canal biliar do mesmo jeito, né? Uhum. Vesícula e vai pro intestino. Ele literalmente pega a gordura que tá ali sobrando, volta pro fígado e joga pro cocô. Nossa, ele é nosso amigo então, HDL. Sim, Gosto dele. então é o arruaceiro e o lixeiro. Sim, A gente sim. quer menos arruaceiro pra Claro. rua e mais lixeiro, mais gente pra cuidar e limpar. E Não como que a gente incentiva os 2, né? o bom, né, o HDL. O HDL tem uma coisa ruim, que é teto genético. Então, assim, existem algumas famílias que têm ele mais baixo, não tem medicação que a gente usa hoje em dia voltada só para aumentar ele, né? Várias tentaram e falharam, por N motivos, né? Ou não funcionava, ou tinha efeito colateral e assim por diante. E algumas coisas fazem ele subir mais. Atividade física regular, mas assim, moderada para intensa. Quanto mais fizer, mais perto do seu teto genético você vai chegar, né? Parar de fumar é um marcador enorme, tá? Cigarro baixa, hora que para de fumar, ele sobe bastante, né? Uhum. Essas coisas que vão aumentar, algumas medicações aumentam um pouquinho, né? Mas se É mais estilo de vida mesmo. muito do estilo de vida, tá? Para o colesterol bom. E existem algumas pessoas que têm ele mais baixo geneticamente, outras que são sortudas, têm ele super Olha, alto. naturalmente. Isso tanto tem a ver com genética, então mesmo se fosse da mesma família, mulheres costumam ter HDL mais alto do que homens, né? Isso é um padrão também, né? O ruim, o LDL, tem componente genético, é claro que tem, tudo na vida tem um componente, nós somos 100% iguais, aquele 0,0000, né, por cento do DNA que é diferente de um para o outro. Então tem o componente genético, mas ele tem muito a ver com aquilo que a gente come. Tá? Então, né, a primeira coisa que eu brinco com o paciente, gordura, mas eu não como fritura, gente. A fritura foi demonizada, isso a mídia fez muito bem, ajudou bastante. Então, quando alguém come uma batatinha frita, fala, só um pouquinho hoje, mas hoje é um dia desse, já sabe que tá fazendo errado, Tá. né? Então, fritura, né, a gente fala que é qualquer coisa que vai de fritura por imersão, é muito ruim, né? Então, evitar ao máximo, né? A air fryer ficou famosa, etc. E é bom mesmo? Ajuda. Airfryer ajuda? Ajuda Sem se querer você não fazer propaganda. não, até porque hoje tem várias marcas, né. Tem. Então, assim, ela deixa o alimento crocante e ajuda porque você não acrescenta a gordura, você tá. não tem a gordura de imersão. Ok. Colocar na air fryer com aquela bandejinha embaixo pra gordura não escorrer e deixar banhada na gordura, você deixou banhado na gordura igual. Então não dá pra burlar a air fryer. Mas utilizar ela, se deixar com aquela sensação da crocância, né, que é gostoso, uma coisa mais crocante. Sim, sim. Sem a gordura de imersão, poxa, faz uma diferença boa, sim, e faz aquela faixa, poxa, não vivo para comer, mas pode ser gostoso, Claro, com né? certeza. Então, isso é uma das coisas. Alimentação. E cuidado com o que eu brinco de gordura escondida, porque nem tudo é fritura. Quase ninguém mais, gente. Tem algumas exceções, eu já peguei, claro, mas assim, quase ninguém mais come fritura todo dia. A gente sabe que é errado. Sim. Para quem cozinha em casa sabe que é um inferno, a cozinha fica fedida, faz sujeira. Então, assim, nem quem tá em casa quer fazer. Né? Então, quase ninguém mais faz fritura no dia a dia. Tá. O que é gordura escondida? Quase tudo para ficar macio e fofinho tem que ter gordura. Então você fala doce. Doce costuma ser uma combinação de açúcar, gordura e sabor. Lembre de qualquer receita de bolo que você conheça na tua vida. Tem uma maldita xícara de óleo. Tem. Tá bom? Até para ficar bom. Sim, é para ficar fofinho, né? Então gordura emulsifica. Então cuidado, doce também tem gordura. Por mais que você não veja ele mergulhado no óleo, porque mais não seja churros, né? Sim. Os churros, meu Deus, então.
né? Laticínio é outro problema, É. porque não é proibido, gente, não tem que falar mal, leite leite é fonte de cálcio, a gente precisa de cálcio nessa vida, então derivado do leite é importante, mas a grande diferença que tem entre o leite integral, semi-desnatado e desnatado é a quantidade de gordura. Então, Lactose vai estar no mesmo tanto, quantidade de cálcio vai estar no mesmo tanto, não faz tanta diferença. Então, mas assim, tem que ter o laticínio, né? Tem que ter aporte de cálcio. É muito melhor ter aporte de cálcio com laticínio do que cápsula. Cápsula de cálcio é ótimo para o intestino, né? Faz constipação mesmo, dentre outras coisas. Mas entre o leite integral e o desnatado, você tá botando a desnatado. gordura. Tentar desnatar, Uhum. tá bom? Pode fazer aos poucos. Quem tá acostumado com o integral, você põe no desnatado de cara, eles querem me bater. É. Né? Sabe, de novo do 880. Integral, semi-desnatado, desnatado. Vai aos pouquinhos mudando porque você diminui o aporte de gordura, né? Queijo. Quanto mais amarelo, mais maturado, mais sal e um pouco mais de gordura. Isso não significa que queijo branco não tenha gordura. Queijo que não tem gordura não derrete, tá? Vai no mercado gourmet que tem aqui, para você ter uma ideia. Tem o queijo Minas Frescal, normal e o zero gordura. Pega uma frigideira em casa, deixa ela bem quente e põe um do lado do outro. O normal derrete, ele tem gordura, tá? Não é tanto quanto os outros, mas é bom de gordura. O zero gordura, ele vira uma solinha de sapato. Então tem que derreter. Ah, ele é ruim? Não, para você colocar ali, quero fazer um sanduichinho hoje, né? E colocar ele geladinho, o gosto é o mesmo, é que você comeu menos gordura. Então tem como mudar essas coisinhas todas. E cuidado com propaganda enganosa, né? Eu acho que uma das maiores propagandas enganosas foi o tal do óleo de coco. Gente, como isso ganhou espaço. Ganhou. E ele é mais calórico e tudo, né? Não é só por ser mais calórico, todas as gorduras são calóricas, basicamente, né? Mas o óleo de coco tem muita gordura saturada, é a pior gordura que tem. E assim, divulgou, vendeu como saudável, ainda tem muita gente colocando. Eu já vi dietas com pressão de suplementação de óleo de coco. Eu penso, pra quê? Né? Então, cuidado com isso, né? Você pergunta, poxa, onde é que eu posso olhar? Né? Instagram, internet, você escreve o que você quiser e sem punição hoje em dia, né? Na internet. Tem cuidado com isso. A gente falou do impostômetro, né? No comecinho da entrevista. O cardiômetro. Desculpa. Cardiômetro. Cardiômetro no comecinho da entrevista, né? No mesmo site, se você clicar, como ele está ligado à Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem lá embaixo várias orientações, recomendações de tipo de gordura, dieta, exercício. E é uma fonte segura. Né? É isso que eu queria te falar sobre fontes seguras de informação, porque na internet tem de tudo, né, doutora? Tem alguma informação na internet que atrapalha o seu trabalho? Muita. Um exemplo assim que incomoda O muito. óleo de coco foi O óleo de primeiro. coco. O segundo é as medicações para tratar dislipidemia, né? Eu Seriam? brinco que remédio para o colesterol, geralmente, 90% das vezes não é para o colesterol. Colesterol, para mim, é só uma baliza, o exame de sangue. Né? Para eu saber quanto que tá, se o remédio tá forte, tá fraco, tá adequado, não tá adequado. Basicamente isso. O objetivo de tratar essas doenças, de tratar o colesterol e a medicação, é diminuir aquilo que a gente falou no começo: infarto, AVC e morte cardiovascular. As medicações que foram muito mais mal faladas, as estatinas, porque mata, faz demência, um monte de baboseira, né? Elas diminuem isso aqui, elas diminuem placas. A gente sabe que quando você trata o colesterol, ele fica muito baixo, diminui placa de colesterol, diminui já feita, diminui formação de placa de colesterol e estabiliza a placa de colesterol. O que é estabilizar? Que aquela placa que está quietinha, ela não rompe para dentro da artéria de uma hora para outra e faz aquela coisa súbita. Então, elas têm um papel na pessoa que precisa da medicação enorme. E elas foram demonizadas na internet. Olha. Então, a gente fala das canetas emagrecedoras, é muito mais fácil eu explicar para um paciente que precisa da caneta, da importância dela, do que para alguns que ficam em cima de Instagram e essas outras baboseiras, que ele precisa de uma estatina. Vem com um rol de coisas assim, e não vai, na verdade, não causa mais demência, pelo contrário, se você tem dislipidemia, ele não entope só grandes vasos, ele entope pequenos vasos. Uma das principais causas de demência do Brasil e no mundo é demência vascular. O que é demência vascular? Não é um grande derrame, às vezes, são vários micro derrames que vão destruindo pequenas partes do cérebro e tirando capacidades cognitivas. Então, ele muda a história para o lado do bom, né? E foi demonizado com 1001 coisas que não faz sentido. Então, uma das orientações é entrar em sites confiáveis. Esse mesmo, gente, cardiômetro.com.br, tem algumas orientações, né? Procurar a fonte segura e o médico. E vai no médico, né? Especialista, confiável, quem é sempre difícil. No mínimo, né? Os médicos que são de especialidade tem que ter título de especialista, tem uma coisa chamada RQE, que é o Registro da Especialidade dentro do Conselho de Medicina,
quer dizer, provou que tem aquela especialidade. Cuidado com especialidades que não existem, né. "Ah, tenho uma especialidade, poxa vida, como é que o tal tá famoso agora, acho que integrativo, alguma coisa Sim, assim. tem. Eu já vi até um slogan de: "Ó, eu cuido de fralda a fralda, de neném até idoso". Nossa, a Hum. medicina é enorme, né, tem muita informação, eu falo isso para paciente todo dia, eu não consigo ser especialista em tudo quanto que é área e sub-área da medicina. Se alguém disser para você que é especialista em todas as áreas e sub-áreas da É medicina, mentira, né. não cabe na cabeça de ninguém. E se você Uhum. pedir todos os detalhes do mundo até para o ChatGPT, ele vai enrolar e vai falar besteira, Vai. né. É. Então, cuidado com isso, né, Uhum. uma pessoa certificada, que te passe informação confiável, que te explique por quê, né, os pacientes que vão no consultório, é para tomar esse remédio, por quê? Por causa de qual que é o Sim. benefício, qual que é o possível efeito colateral, o que esperar, né, uma medicação que você precise fazer. É muito mais fácil você aceitar tomar aquele remédio quando você entende o porquê. Exato. Né. Com cer É muito mais fácil você aceitar mudar a tua rotina e perder alguma coisinha para fazer exercício, quando você sabe o benefício que isso vai ter lá na frente. É muito mais Interessante. compatível, porque senão fica imposto. É. E imposto já não Daí não faz. quero, não vou. Evelyn, muito obrigada por tanta informação que você trouxe para a gente. Tenho certeza que vai fazer as pessoas refletirem sobre os hábitos de vida, principalmente. E muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Agradeço. Esse foi o Saúde Todo Dia News e a gente volta em breve com muito mais informação de qualidade sobre saúde para você. Tchau.